Meu nome é Rosana Godinho e este é o canal A Mente Infinita do Eu Sou. Eu tenho 51 anos de idade, eu tenho 32 anos de casamento, 2 filhos, uma moça de 28 anos e um rapaz de 18. Nasci em um lar evangélico, frequentei a igreja evangélica a minha vida toda. E assim como eu creio que você que está assistindo esse vídeo neste momento também tem uma religião, seja ela qual for. Todos nós temos uma religião, todos nós estamos buscando respostas, todos nós estamos buscando encontrar Deus, fazendo perguntas, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E são tantas questões, tantos conflitos existenciais. Por que será? A verdade é que nós vivemos em uma matriz de domínio que não nos deixa pensar. Nós vivemos em uma matriz de domínio que governa as grandes massas. Essa matriz de domínio, ela é composta pela grande mídia, ela é composta por empresários mafiosos, mal intencionados, ela é composta pela religião, ela é composta pelos governantes. E de 2000 anos para cá, desde que Cristo veio, juntou-se o Estado e a Igreja para criar a religião. E a história da Igreja, a história da religião, eu estive estudando, ela é muito sangrenta. É uma história, rastro de sangue, é uma história de muita violência, de muito sangue, de muitas cruzadas, de muita fogueira, a Inquisição, de muita morte, mortes absurdas, pessoas sendo esquartejadas, inclusive vivas, muita corrupção, muito poder, muito interesse por poder, por ocultar as verdades bíblicas da sociedade, das grandes massas. Então estamos todos dentro desta matriz de domínio que não nos permite pensar. Que, diferente do Cristo, essa matriz de domínio nos apresenta um Deus, e isso tudo foi institucionalizado, isso tudo foi sacramentado, foi fundamentado, principalmente quando o Império Grego-Romano da época institucionalizou a religião, o cristianismo como sendo a religião oficial do Império. Mas a história é muito sangrenta, é muito violenta. Eu sugiro que vocês procurem saber a história de como começou as religiões. E com isso, Deus, a essência divina, ela ficou engessada pela religião. Ela ficou, engessaram Deus dentro da gente, dentro das religiões. Deus está enfaixado. Há uma obscuridade nas nossas vistas que a gente não consegue perceber as coisas. Na maioria das vezes a gente não questiona, porque inclusive essa religião nos apresentou um Deus humanoide, ou seja, muito parecido com os seres humanos, um Deus egóico, um Deus antropomórfico, um Deus como os governantes da Terra, um Deus que governa o mundo com mãos de ferro, um Deus fora de nós, como eu disse nos vídeos anteriores, porque ainda eu estou falando sobre Deus, porque nós temos muitas crenças limitantes, muitos paradigmas, e paradigmas é tudo aquilo que você aceita como verdade e você não questiona. Então, por isso a minha insistência de querer mostrar quem é Deus. Então a religião, ela engessou, ela ofuscou, nós vivemos na obscuridade. Inclusive tem um livro do Augusto Cury que diz que porque o governo da época, porque os fariseus, porque os religiosos da época mataram a Cristo, porque eles preferiram destruir a luz do que ser iluminados por ela. Então, essa matriz de domínio, ela prefere nos manter
sem nenhuma informação, não é permitido pensar, não é permitido buscar, porque esse Deus é muito bravo, porque esse Deus é muito tirano. Deus é uma essência distorcida, porque nos apresentam Deus como eu disse anteriormente, como os governos da terra, como os tiranos, como os ditadores que a gente vê por aí, principalmente em nações muito fechadas, em regimes muito fechados. E o Deus da religião é assim, é um Deus que você não pode pensar, é um Deus que você tem que ficar só ali daquilo que a religião fala. Você não pode ler nenhuma literatura fora, a gente não se permite perguntar, é proibido pensar, é proibido perguntar, você pode chatear Deus, você pode magoar Deus, você pode ferir Deus, Deus vai ficar muito bravo com você. Inclusive a gente desde cedo nos é incutido, primeiro esse Deus, né, que está fora de nós, que está no céu dele, que nos colocou aqui, nos deixou tá muito distante da gente, e que a gente tem que fazer tudo para agradar ele, dentro da nossa religião, dentro do nosso credo, a gente tem que cumprir todos os rituais, todas as liturgias, a gente faz de tudo para agradar esse Deus e mesmo assim a gente se sente o tempo todo em desvantagem, a gente não se sente digno, a gente se autodeprecia, a gente flagela. A gente é ensinado desde cedo, quando a gente é muito pequeno, os nossos pais nos dizem, quando você tem ali 1 aninho e meio, 2, 3 anos, que você começa a se desenvolver, a conhecer o mundo, e aí qualquer coisa que a criança faz, a gente já fala, olha, não faz isso, Deus não gosta. Papai do céu não gosta, papai do céu fica triste, papai do céu vai castigar. Então, desde muito cedo nos é incutido um Deus muito mau, muito tirano, muito egóico, um Deus separatista, um Deus que escolhe uns para o céu dele, outros para o inferno, um Deus que premia a uns e castiga os outros, e a gente vai seguindo com tudo isso. A gente só vê aqui porque a gente está dentro de uma matriz de domínio, não posso pensar, não posso questionar, não posso expandir a minha consciência, tudo que vem pronto, inclusive tem muitas religiões que você quase nem pega na Bíblia, já vem ali tudo pronto para você fazer a sua adoração, o seu culto, a sua liturgia, porque é melhor assim, é melhor que o povo não perceba e vamos tocando assim e está tudo bem. E o próprio Jesus disse em João 10:34, vós sois deuses, porque de Deus foram feitos. Isso também é citado no Salmo 82, versículo 6. Inclusive, quando Jesus falou isso, ele estava citando o Salmo, né? Ou seja, o Velho Testamento. Deus falou para o próprio Moisés, eu te colocarei como Deus sobre Faraó. E a Bíblia diz também que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso evoca uma pluralidade de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Depois que o homem experimentou o fruto do bem e o mal, lá também está escrito, o homem agora se tornou como um de nós. Então nós somos deuses, nós somos microdeuses, nós somos centelhas divinas. Nós somos uma fagulha menor dessa fonte maior. Nós somos, tudo é feito da mesma substância, tudo, absolutamente tudo é átomo. Tudo vindo de uma única fonte primordial, de uma única substância primordial que é Deus. Mas Deus não é esse Deus que a religião ensina. Um velhinho, de meia idade, não sei como você idealiza Deus, mas um velho sempre mal-humorado, um senhor sempre pronto com um cajado na mão para nos dar uma rasteira, para nos castigar e que a gente tem que fazer tudo para agradar ele. Eu faço todas as coisas na minha religião, no meu rito, e mesmo assim eu não me sinto digno. Então esse é o Deus que eu tento agradar o tempo todo. E aí, quando eu digo que nós somos deuses, quando as pessoas que estão estudando a espiritualidade de verdade, o existencialismo, a união que realmente a única coisa que importa, e o próprio Cristo falou, é o amor, soa meio estranho você dizer que você é centelha divina, mas o próprio Cristo falou que nós somos, o próprio Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
O homem agora é como um de nós. Deus habita em nós, Deus não habita em templos. Então, se isso te choca, se essa afirmação te ofende, é porque você realmente está dentro de uma matriz de domínio, tem véus, nós temos véus em nós, nos nossos olhos, nós temos selos, nós temos escamas, porque quando eu digo, quando muitos estão dizendo por aí, que nós somos deuses, que nós somos centelhas divinas, que tudo é Deus, absolutamente tudo é Deus, e isso te ofende, isso te choca, é porque você tem uma mentalidade, é porque nós temos uma mentalidade da religião, de uma soberania de Deus, de um Deus realmente como um governo humano, sentado em um trono, em um céu dele, cheio de ruas de ouro, de cristal, que ele está lá de cima e nós estamos aqui ao léu, vivendo uma vida turbulenta. E aí ele resolve se ele vai premiar você, se ele vai te castigar, se você implorar muito, se você adorar com a sua liturgia. E aí nós estamos aí perambulando, errantes, sem entendermos, porque a religião quer ofuscar Deus dentro da gente. E eu lhe afirmo, nós somos imagem e semelhança de Deus. O próprio Jesus falou, filhinhos, aprove ao Pai dar-vos o reino. Busque primeiro o reino de Deus, busque encontrar Deus dentro de você e todas as coisas, absolutamente todas, não é alguma, todas as coisas vos serão acrescentadas. E nós ficamos buscando esse reino em templos, em mesquitas, em igrejas, em reuniões, em celebrações, em cultos. E nós estamos buscando há mais de 2000 anos atrás. E o que é preciso entender também, que o cristianismo que foi implantado pelo governo grego-romano, né, lá atrás, é de 2000 anos para cá depois de Cristo, mas nós precisamos entender que o mundo, que o universo, eu andei olhando alguma coisa, não tem como ter certeza, mas o universo tem muito mais de 7 bilhões de anos, mas muito mais, são estimativas, não tem como ter certeza. E toda essa sociedade, essas civilizações que viveram anteriormente, porque nós já somos depois de Cristo, que dividiu a história, todas essas pessoas que viviam de forma muito primitiva, primatas, da época da Idade da Pedra, da Idade Média e muito mais atrás, o Paleolítico, sei lá, é muita coisa para você estudar. Tem 7 meses que eu estou estudando tudo isso. Todas essas pessoas, de forma mais grosseira que começou a civilização, estavam tentando entender tudo o que estava acontecendo aqui, tudo o que está acontecendo, porque o homem foi criado e ele começou a se perguntar, tem alguma coisa muito sobrenatural? Deve haver uma energia, tem alguém com superpoderes, tem alguma coisa muito maior do que isso tudo aqui, porque a chuva cai na estação certa para que a minha colheita seja farta. Tem o sol, tem a lua, tem as estrelas, tem o rio, tem a natureza. Esse homem primata, esse homem mais primitivo, ainda com a consciência muito pequena, sem estar expandido, ele começou a perceber que existia alguma coisa. Então ele queria entender, ele queria encontrar, e ele não entendia que a própria essência dele é Deus, que Deus estava se experimentando através dele, que o homem é a forma mais elevada da criação de Deus. O homem é a forma mais elevada da criação de Deus. Mas ele não percebeu, então ele estava tentando encontrar Deus. Aí ele começou a adorar o sol, adorar a lua, adorar as estrelas, adorar o arco-íris, animais, que ele imaginava ser superior a ele. Ele se sentia pequeno, então ele começou a criar deuses. Aí todas as outras civilizações começaram a buscar, eles entendiam que tinha uma coisa muito superior, e que tinha um éter universal, um absoluto, um incognoscível, aquilo que não se explica, tem alguma coisa, todo mundo sabe. A ciência prova isso, a física quântica prova isso, a neurociência, a psicologia, todo mundo já prova isso. Existe algo muito maior, há algo em nós que coabita, que coexiste, que cointerfere. Então, muito antes de Cristo vir, essas civilizações já começaram a perceber que existia algo muito superior, mas que elas não conseguiam encontrar
Então elas começaram a adorar todas essas coisas, começaram a criar deuses, suas formas de culto, e tudo isso foi passando. Então até que veio, né, Cristo e a história do povo hebreu e os judeus, e dá-se a impressão também, quando a gente lê a Bíblia, que quando a história do povo hebreu estava acontecendo, a história dos judeus, é como se mais nada nesse mundo, nesse universo, estivesse acontecendo. É como se o mundo tivesse parado para a história do povo hebreu acontecer. Não. Paulatinamente, simultaneamente, ao mesmo tempo, estava acontecendo a história de todas as outras civilizações. Não estava acontecendo só a história dos hebreus. Tanto que os hebreus tiveram contato com todas as outras civilizações. Então Cristo veio e dividiu a história, mas desde os primórdios, quando tudo começou, esse ser humano que não entendia que ele era uma centelha divina, que ele era uma fagulha menor da fonte maior, de algo maior, ele estava buscando esse algo maior para entender tudo ou tentando adorar. Então tinha todas essas crenças, e aí veio o cristianismo implantado pelo governo grego-romano da época, que oficializou o cristianismo como sendo a religião oficial do império. E isso foi uma história muito sangrenta, muito rastro de sangue, muita violência, muita fogueira, muita cruzada, muito esquartejamento de pessoas vivas, muita nomeação de papas. Teve período de ter 2 papas de uma vez, teve período de ter menino de 15 anos sendo oficializado como papa. Eles queriam o poder, eles queriam uma ganância. A igreja, a religião andava lado a lado, como anda até hoje, infiltrada junto com os governos, junto com os governantes, com interesses. Porque nem a religião e nem os governos querem uma sociedade que expanda a sua consciência, que comece a se perguntar, que comece a indagar, que queira buscar. Não, eles não querem. Você acha que o governo quer que realmente nós tenhamos uma sociedade completamente expandida, todo mundo formado, todo mundo com nível superior? Eles não querem. Eles querem manter as grandes massas, e é isso que acontece o tempo todo dentro de uma matriz de domínio. Então é preciso que nós saiamos dessa matriz de domínio, é preciso que nós acordemos. A própria Bíblia diz: acorda tu que dormes. Deus está dentro de mim, Deus está dentro de você, nós somos imagem e semelhança de Deus. Tudo, absolutamente tudo é Deus. Se isso te ofende, se isso te fere, se isso te choca, é porque você tem uma ideia de um Deus humanizado, um Deus que a religião ensinou, que está fora de nós, e por isso eu dou poder a qualquer coisa fora de mim, por isso eu fico buscando esse Deus, por isso eu fico clamando, e eu estou completamente perdida, como uma barata que você joga um Baygon e ela não está entendendo nada, entendeu? Então, se isso te choca, é preciso que a gente entenda, a física quântica já provou isso, a gente estuda isso, gente, em 3ª, 4ª série, 5ª série, que absolutamente tudo é formado por átomo, o nosso corpo é átomo, nós somos um campo de energia, nós somos uma massa de energia vibrando a não sei quantos mil hertz de vibração. Deus é uma energia que vibra muito alto, que vibra no amor. E o que aconteceu? Essa energia, essa vibração muito alta resolveu se expandir, se experimentar, se experienciar em cada uma das coisas. Ele é uma substância amorfa, sem forma, sem rosto, que absolutamente a forma dele é todas as coisas. Ele é a natureza toda, plena, linda, maravilhosa, abençoada. Ele é a selva, ele é a biodiversidade marinha. Você já viu quanta coisa linda existe debaixo do mar, da natureza? Ele é os animais da selva, da savana africana, do Pantanal, de todo o nosso Brasil lindo, maravilhoso. Ele é os oceanos, ele é a formiga, ele é a minhoca. Se isso te ofende, é porque você acredita em um Deus fora de você, um Deus como um governo tirano, um Deus sentado num trono fora de você. E aí você nunca vai experimentar Deus. Então Deus é tudo, tudo é átomo, gente, tudo é átomo. Se você pegar um microscópio, um aparelho de última geração, que eu não sei o nome, e você chegar perto de qualquer coisa, você vai ver que aquilo ali não está parado, ainda que pareça estar estático. Parado, está vibrando numa vibração elevadíssima.
Ou ele está vibrando uma vibração elevadíssima que parece que ele está parado, e tem coisa que tem uma vibração menor que é tão baixa que parece que está parado. Mas absolutamente tudo é átomo, nosso corpo é átomo. E dentro do átomo, dentro do núcleo do átomo, nós temos prótons, elétrons e nêutrons, positivo e negativo, e isso faz parte das leis que regem esse universo que a gente nem se pergunta também, a gente não procura saber. Que nós temos lei, a lei do gênero, a lei das polaridades, a lei da causa e efeito. E a Bíblia relata todas essas leis. E nós só ficamos com aquilo que a religião ensina e a gente não se permite pensar. Então se isso te ofende de dizer que tudo na natureza é Deus, e às vezes a pessoa fala, não, a natureza é uma criação de Deus, não é Deus. Porque você pensa em um Deus fora de você, porque você pensa em um Deus sentado num trono, um governador tirano, um Deus humanoide, segundo a nossa percepção, um Deus que julga, um Deus que ama, um Deus que odeia, um Deus que cria os seus filhos para inferno ou para céu. Gente, tudo acontece aqui dentro, o tesouro está dentro de nós, Deus está dentro de nós. Deus é absolutamente tudo que existe na natureza, absolutamente tudo. E Deus é eu e você. É óbvio que ele é uma vibração elevadíssima, altíssima, que vibra no mais puro amor, numa elevação enorme de não sei quantos mil hertz de potência. E ele evoluiu para criar todas as coisas, ele baixou a sua vibração. Aquilo que a palavra fala lá, que inclusive ele fez com Cristo, ele se desintegrou da sua glória, ele se humanizou, ele se esvaziou e se humanizou em Cristo. Cristo foi a consciência mais expandida que existiu e Cristo se humanizou para reconciliar o mundo com Deus e ele veio nos mostrar como que é ser um com o Pai. Deus está dentro de nós através de Cristo. Se nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. E a gente fica tentando buscar Deus em qualquer coisa fora de nós. Então tudo é Deus. Por exemplo, absolutamente tudo é Deus, como eu disse. Se você pegar, você vai visitar uma praia, vai visitar um mar, e você de lá, vamos supor, você vai em Jurerê Internacional, em Florianópolis, e de lá você tira um copo de água, das águas de Jurerê, do mar que você for, da praia que você for, você tira um copo de água desse mar. Esse copo de água dessa praia, desse mar que você visitou, ele é ou não é a água desse mar que você visitou? É. Ainda que você pegue essa água e pegue um conta-gotas nesse mesmo copo e pegue essa água no conta-gotas, ela continua ou não continua sendo a água desse mar? É óbvio que ela continua. Se você pega essa mesma água e coloca na forminha de gelo, ela vai virar gelo, mas ela vai continuar sendo a mesma água. Se você ferver, ela vai se tornar gasosa. Se você voltar ela do gelo para o estado líquido, ela vai no estado líquido também continuar sendo a mesma água, percebe? A água do mar e a água que está no copo, que está no conta-gota, que está no estado sólido, líquido e gasoso, tudo é essa mesma água que você pegou lá em Jurerê, na praia que você visitou, nas cataratas do Iguaçu, absolutamente tudo é a mesma água. Então Deus é uma fonte criadora que criou absolutamente todas as coisas, inclusive a mim e a você. E nós ficamos tentando buscar Deus na religião, nos nossos cultos, nos nossos credos, nas nossas crenças, nas nossas liturgias. E eu não encontro, e por isso nós estamos tão perdidos, nós estamos um tanto conflitados. Porque a gente não, e por isso a gente se maltrata, porque a gente não se percebe como centelha divina, como fagulha deste Deus, como microdeuses, aí a gente se maltrata, até porque a religião ensinou que nós não somos dignos, que nós não somos merecedores. Então a gente se maltrata, a gente se autodeprecia, a gente tem uma autoestima baixa, a gente tem uma ideia errada da gente, a gente não se ama o suficiente.
Então, aí também eu não amo a mim mesmo, eu me autodeprecio, eu me autoflagelo, eu tenho crença de não merecimento, com isso eu não me amo. Como eu vou amar a Deus se eu não consigo ver que eu sou o próprio Deus? Aí, tanto que a palavra diz, se você não ama o seu irmão, a qual vê? Se você não ama você, você vai amar a Deus como? Aí você não se ama, você não ama o seu irmão, porque você não se percebe como centelha divina, você não percebe que você e o seu irmão é um só, que ele também é uma centelha divina. Aí você não percebe que toda a natureza é a expressão de Deus e é o próprio Deus. Então você detona com a natureza, a gente joga lixo na rua, a gente derruba árvores, porque a gente não percebe que tudo é Deus, porque se a gente percebesse que tudo é Deus, a gente cuidaria do nosso planeta. Mas a gente não percebe, então a gente fica buscando Deus fora, então a gente maltrata tudo. Quando a palavra diz, ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, se a gente percebesse que absolutamente tudo é Deus, então amar a Deus sobre todas as coisas é amar a natureza de uma forma maravilhosa, cuidando da natureza, porque eu vou entender que o planeta que eu vivo é Deus, que a água do rio que eu preciso é Deus, que a natureza é Deus, que os animais são Deus, que o meu irmão é Deus, que amar a Deus sobre todas as coisas é amar tudo que Deus deu para você, tudo que está à sua volta. Ame a sua casa, ame a sua vida, se ame, se valorize. Ame todos os seus pertences, ame todos os seus bens, não botando o coração naquilo, porque aquilo tem que ser seu servo, não o seu patrão, mas ame absolutamente tudo, ame a sua vida, ame cada dia, seja grato, tenha gratidão, ame Deus sobre tudo, perceba que Deus está em tudo. Ame o seu irmão, ame o seu próximo, não odeie o seu próximo, não vamos nos dividir por política, por religião, por futebol. Quando nós percebermos que tudo é Deus, tudo vai melhorar, o nosso universo vai melhorar. A Bíblia diz em Romanos 8:19 que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Porque a natureza em si está vivendo em paz, a natureza, todos os animais, está tudo vivendo de forma perfeita, na maior sincronidade, porque eles se percebem como Deus, mas o ser humano, que é a forma mais alta da criação de Deus, a forma mais elevada da criação de Deus, é o único que está completamente perdido e desorientado, porque ele não se percebe como Deus. Quando nós entendermos que nós somos a mais alta forma da criação de Deus, a gente vai começar a criar um mundo maravilhoso, a gente vai começar a expressar tudo aquilo que Deus é. A gente vai acordar desse sono profundo e a gente vai começar a manifestar uma vida maravilhosa. Você quer ver Deus e você está buscando Deus em qualquer coisa fora de você? Olha para o seu filho e veja Deus, olha para o seu pai, olha para a sua mãe, olha para o seu vizinho, olha para o seu patrão, olha para a sua esposa. Muitas vezes dá um abraço na sua família, cultive as boas amizades, você vai ver Deus. A Bíblia diz, se você não ama o seu irmão, a qual você vê, como você pode dizer que vai amar a Deus que você não vê? E a gente fica buscando Deus dentro de toda essa matriz de domínio e a gente não se percebe como Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus não está em templos, Deus não está em mesquitas, Deus não está em templos religiosos. O próprio Jesus, os discípulos falaram para ele pouco antes da sua morte, olha, mestre, que construção, que edifício. E ele disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Em 3 dias eu construirei um novo templo dentro de vocês. Então Deus, a própria Bíblia diz, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, se Ele é dono de todas as coisas e nós dizemos que servimos a Deus. Como que nós podemos servir a Deus? É Ele que nos serve, nós somos servidos por Ele o tempo todo. Então nós somos a expressão máxima de Deus e nós podemos manifestar uma vida maravilhosa. E aí a gente pode, quando você perceber que você é uma centelha divina, que você é uma fagulha divina, que você é Deus em ação, então você vai começar a ser uma pessoa positiva. O canal chama Mente Infinita do Eu Sou.
que a mente infinita do eu sou? O eu sou é Deus dentro de nós, a mente infinita é Deus nos quase 8 bilhões, que acho que não temos ainda, de pessoas que estão vivendo neste mundo, que já viveram, que estão vivendo e que vão e viverão, porque é um ciclo, a vida vai se fechando. O verdadeiro nome de Deus no hebraico é Yavé ou Javé, que quer dizer eu sou. Eu sou. Deus nunca está em um estado futuro, eu serei. Porque toda a criação já está terminada, então Deus está sempre no tempo presente. Eu sou amor, eu sou a alegria, eu sou a prosperidade, eu sou a riqueza, eu sou a abundância. Gente, a opulência, a expansão, o crescimento, a expressão, o querer crescer, o ter desejo de prosperidade, de abundância, é o nosso direito natural de existência. O próprio Cristo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E a gente entende, segundo a religião, que Cristo só disse isso para remissão de pecado. Não é só isso. Nós fomos reconciliados com Cristo em Deus, Deus estava com Cristo reconciliando toda a humanidade. Ele disse que Ele veio para que a gente tivesse uma vida de abundância em todos os sentidos. Uma vida de amor, uma vida de plenitude, uma vida de alegria, uma vida de felicidade, uma vida de gratidão. Então, adorar a Deus não é estar dentro de liturgias, de templos, buscando Ele e adorando e fazendo cânticos. A Bíblia diz, inclusive, esse povo me honra só com os lábios, mas o coração está longe de mim. E a gente fica cantando músicas, adorando a Deus, só com louvores, com música, mas nem a gente se percebe como centelha divina, como fagulha desse Deus. Não percebe o outro como Deus, não percebe que tudo é Deus, que nós somos um só em Deus, que Cristo nos uniu no próprio Cristo. Então, essa consciência que se humanizou em Cristo, que nos reconciliou toda a humanidade, toda a criação, com a consciência do mais puro amor, que é Deus, que é o todo e Ele é tudo que há, ela nos chama para cima, ela nos eleva, o eu sou nos chama para experimentar tudo que essa consciência é. Enquanto que a religião nos faz nos sentir não merecedores, a gente se deprecia, a gente tenta todas as coisas, a gente tenta agradar a tudo e a todos dentro da religião e não consegue. Então é preciso que a gente saia dessa matriz de domínio e se permita conhecer, se expandir, expandir a nossa consciência, porque o nosso direito natural de existência, o direito natural da vida é a expansão. Para finalizar, eu gostaria de citar uma frase de Anthony Robbins que diz o seguinte: conhecer os outros é inteligente, conhecer a si mesmo é sabedoria, dominar aos outros é a força e dominar a si mesmo é o poder verdadeiro. E quando você entende todas essas coisas, você vai descobrir o tesouro dentro de você, você vai saber que o seu verdadeiro poder, o poder verdadeiro, é o eu sou dentro de você. O eu sou é esta fonte criadora, essa fagulha maior, essa fonte maior, é o absoluto, é o éter universal, é o todo, essa consciência de amor que acolhe, que nutre, que abençoa e que recebe todos com o mais puro amor, porque essa consciência vibra no mais puro amor. E o Deus que está em mim se despede do Deus que está em você.